Capítulo 12, amém? Versículo 1. Já agradeço a Deus pela oportunidade e a pastora que me confiou mais uma vez está trazendo a palavra do Senhor para os irmãos, amém? Hebreus 12, 1. Todos encontraram? Vamos estar lendo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Os irmãos podem voltar aos seus assentos, dando glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, nós estamos trabalhando com o tema as prioridades do Evangelho. Então, nós estamos vivendo um tempo, onde os crentes estão muito distraídos. Nós estamos ultimamente vivendo uma geração de crente realmente distraídos, de crente que se distrai com qualquer coisa, que se distrai mesmo com tudo. E nós temos que saber que o Evangelho, ele tem uma ordem clara de prioridades. Ou seja, quando eu e você resolvemos aceitar o convite de Jesus, quando eu e você resolvemos dizer sim para Jesus, quando Ele nos chamou, quando Ele nos convidou, nós resolvemos aceitar, levantamos a nossa mão e viemos para o Evangelho, nós temos que saber que agora nós temos que obedecer a algumas prioridades, Temos que ter algumas prioridades agora. Se queremos realmente seguir Jesus, ser fiéis a Jesus, nós temos agora que cumprir algumas prioridades na nossa vida, Algumas prioridades que o Evangelho exige. E nós vamos ver que, para começar, aí mesmo no livro de Hebreus, vai falar, no capítulo 11, de mulheres e homens de Deus que foram fiéis até o fim, que guardaram a fé, como nós vamos ver aí aí mesmo em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 13, onde diz: todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então nós vamos ver vários exemplos aí no capítulo 11, de homens e mulheres que guardaram a fé até a morte. E nós devemos nos inspirar nessas pessoas que guardaram a fé, nessas pessoas que perseveraram até o fim, nessas pessoas que mesmo algumas delas não alcançando a promessa, mas elas não desistiram, elas não pararam, elas guardaram a fé, foram até o fim, guardaram a fé delas até a morte, foram até o fim, não desistiram e não pararam. Então, nós temos que ter também essa perseverança, essa persistência de permanecer firmes no Evangelho, de permanecer firmes com Jesus, mesmo que a gente não veja nada acontecendo, mesmo que a gente não veja as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida ainda, mesmo que a gente não veja as promessas de Deus se cumprindo na nossa família, mas a gente deve ser perseverante, a gente deve permanecer firmes até o fim, porque é isso que o Senhor requer de nós, que a gente venha perseverar até o fim, que a gente venha permanecer firme na fé. E nós vamos ver que uma das prioridades, como aí fala, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e vai dizer assim: livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Em algumas Bíblias vai falar: livremos-nos de todo embaraço. E na minha, no caso, vai falar de todo o peso e do pecado. Então olha o que ele fala aí: livremos-nos de todo o pecado, de todo o peso, Ou seja, a gente tem que se livrar
de tudo aquilo que nos afasta de Deus. A gente tem que se livrar de tudo aquilo que impede a nossa caminhada com Jesus. A gente tem que se livrar de tudo aquilo que nos impede de seguir no propósito que Ele tem para nossas vidas. Nós temos que nos livrar do pecado. Nós temos que eliminar o pecado da nossa vida. Nós temos que remover da nossa vida tudo aquilo que está atrapalhando a nossa caminhada com Deus. Tudo aquilo que está atrapalhando a nossa caminhada para o céu, a nossa caminhada com Cristo. Então é necessário, uma das prioridades do Evangelho é a gente eliminar o pecado da nossa vida, é a gente eliminar da nossa vida tudo aquilo que está atrapalhando a nossa caminhada com Cristo. E como eu falei no início, a gente está vivendo num tempo de crentes distraídos. Então a gente está vivendo num tempo de muitas distrações. A gente está vivendo num tempo onde os próprios crentes, eu não vou falar descrente, mas os próprios crentes estão se distraindo demais, estão perdendo o foco que é a sua salvação, a salvação da sua alma, e por causa de distrações, por causa de coisas que o inimigo coloca na sua vida para te distrair. E nós estamos vendo isso a cada dia. Nós estamos vivendo uma geração de crente distraído, de crente que se distrai, de crente que perde o foco por qualquer coisa. Então nós vamos ver que, como eu falei, é uma das prioridades a gente eliminar o pecado da nossa vida. E não só o pecado, como as distrações. Porque eu tenho que dizer para os irmãos o seguinte: o diabo, quando ele não pode te derrubar no pecado, quando ele não consegue te derrubar no pecado, ele vai te derrubar nas distrações. Ele vai entrar devagarinho na sua vida, vai lhe distraindo, porque na distração você não vai nem perceber que ele está agindo na sua vida. Na distração você não vai nem perceber que o inimigo está trabalhando na sua vida. Porque se ele lhe atacar diretamente, você vai saber que ele está lhe atacando. Você vai perceber que é um ataque maligno, que é um ataque espiritual contra você. Você vai perceber. Mas quando ele coloca distrações, você não percebe de início que ele está agindo, que por trás daquela distração o diabo já está trabalhando na sua vida. Porque entenda uma coisa: quando o diabo vê um homem e uma mulher de Deus, quando ele vê um homem e uma mulher de Deus de pé, posicionado, ele vai fazer de tudo para derrubar. E se ele sabe que você não vai cair tão fácil com o pecado, ele vai começar a lhe distrair, ele vai começar a colocar distrações. E nós vamos ver que lá em 1 Coríntios vai dizer o seguinte: nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu tenho que entender, e você também tem que entender, que a partir do momento que nós fizemos uma aliança com Cristo, que nós decidimos trilhar no caminho do Senhor, decidimos, aceitamos viver no Evangelho de Cristo, então logo nós vamos saber que a vida que nós levávamos antes não nos convém mais. Aquilo que a gente fazia lá atrás não nos convém mais. É lícito você beber, é lícito eu e você beber, é lícito se prostituir, é lícito fumar uma maconhazinha, é lícito você ser casado e tá querendo outras mulheres, é lícito você sendo casada, tá querendo seduzir os outros homens, é lícito. Mas acontece que eu e você temos que entender que tudo é lícito, mas não me convém mais. Aquilo que éramos lá atrás, hoje como cristãos, como evangélicos, não nos convém mais. Então Paulo ele diz aí claramente: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas não é tudo que me convém mais como serva do Senhor. Não é tudo mais que convém a você como servos do Senhor. Então nós temos que entender que é necessário a gente eliminar o pecado da nossa vida. É necessário eliminar também as distrações, como eu falei. Porque o diabo ele vai tentar te distrair o tempo todo, para que você não perceba que é ele agindo. Mas como assim? Como é que o diabo vai me distrair? Não, tem várias formas do diabo lhe distrair.
você vai ver que hoje em dia é difícil ver um crente que ora, é difícil ver um crente que se consagra, é difícil ver um crente que vive realmente diante de Deus em todo o tempo, procurando agradar a Deus em todo o tempo. Por quê? Porque o diabo está lançando as distrações e ele não está mais tendo tempo para Deus, ele não está mais tendo tempo para o Senhor. O diabo está lançando as distrações e esse crente, essa crente já não ora mais. Quantos crentes nós vemos aí que não tem vida de oração? Por quê? Porque o tempo no celular já rouba o tempo todo. Não tem mais tempo para orar de madrugada, porque quando chega da igreja, vai para o celular, vai assistir série, vai assistir videozinhos engraçados, vai pesquisar a vida de fulano, a vida de ciclano, vai olhar os status de fulano, de ciclano. Deixa eu ver aqui o que foi que fulano publicou, deixa eu ver aqui o que foi que fulano apostou, deixa eu ver aqui os status de A e de B. E quando começa a olhar ali, vai perdendo a noção do tempo, não se dá conta, e quando vê o tempo já passou, o sono já chegou, não tem mais coragem para orar, não tem mais coragem para ler Bíblia. Por quê? Porque se distraiu. Então nós temos que entender que uma das armas mais poderosas do inimigo para nos distrair é o celular. Uma das armas mais poderosas do inimigo para derrubar um crente, uma crente, é a distração. O diabo, ele vai fazer tudo para nos distrair. Ele vai fazer tudo para distrair a mim, distrair a você. Quantas vezes nós vemos pessoas que elas não vêm no culto, por quê? Porque elas estão distraídas com o seu trabalho, elas estão distraídas com alguém que chegou na sua casa na hora dela vir para o culto, elas estão distraídas com a Netflix, com a televisão, elas estão distraídas com várias coisas, e aí elas abrem mão da adoração, abrem mão de vir ao culto, abrem mão de tudo que é do céu. Ou seja, o inimigo, ele consegue enredar a maioria dos crentes hoje em dia através da distração. Ele consegue enredar a maioria dos crentes hoje em dia distraindo. E nós vamos ver que isso não é de hoje, isso não é de agora. Nós vamos ver que desde lá do tempo de Noé, que a Bíblia vai falar que aquelas pessoas ali, enquanto Noé estava construindo a arca, enquanto Noé estava preparando a arca para quando o dilúvio chegasse, as pessoas estavam comendo, bebendo, se divertindo, se dando em casamento. Ou seja, elas estavam distraídas com seus prazeres, distraídas com suas vontades, distraídas com seus desejos, com seus pecados, e não estavam dando crédito àquilo que Noé falava. Então, quando o dilúvio veio, a palavra vai dizer que somente Noé e a família dele entraram na arca, e toda aquela humanidade foi destruída. Então o diabo, ele hoje em dia, ele não está nem preocupado de tirar crente da igreja. Ele hoje não está nem tão preocupado de desviar crente. Não precisa, porque hoje ele derruba crente fácil através das distrações. Ele derruba crente fácil através das coisinhas que, como a gente vai chamar, de raposinhas, né? Através das pequenas raposinhas ele derruba um crente, ele derruba uma crente. Porque você vai ver que quando você se distrai, quando você, por exemplo, o diabo, ele faz você, ele coloca distrações na sua vida, você não consegue orar hoje, e amanhã você diz, hoje eu não vou orar porque eu estou cansado, eu estou cansada, hoje eu não vou orar porque eu já orei na igreja, e aí o que é que acontece? Amanhã você não ora de novo, e aí depois de amanhã você não ora de novo. E você vai ficando fraco. E o crente, ele vai perdendo a força, ele vai ficando fraco. E quando ele vê, ele já está sem força nenhuma. Então é necessário a gente estar atento a tudo que tem atrapalhado a nossa vida, a nossa caminhada com Deus. Eu convido os irmãos a abrir aí em 1 Coríntios 7:35, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Bem. 7:35. Onde Paulo vai falar o seguinte:
Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo visto que é decente, e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Então olha como Paulo ele se preocupa com a distração. Olha como ele alerta ali em Corinto as pessoas a se consagrar ao Senhor sem distração alguma. E o que é que nós estamos vendo hoje? Hoje nós estamos vendo pessoas, crentes evangélicas, que até dizem, eu vou jejuar. E aí elas se entregam até o jejum. Mas o que é que acontece? Ao invés de elas se consagrarem ao Senhor aquele tempo que elas estão no jejum, ao invés de elas estarem ligadas com o Senhor, ligadas com o céu, buscando ler a Bíblia, buscando orar, buscando ouvir louvor, estar em conexão com Deus o tempo todo, o que é que acontece? Elas se distraem, elas entregam o jejum e ao invés de estar orando, lendo a palavra, ao invés de estar ouvindo um louvor, elas vão assistir videozinho engraçado, elas vão assistir um filme, elas vão assistir uma série. Ela entregou o jejum, vai para a porta, bater um papinho com a vizinha, vai para a porta, conversar, falar da vida dos outros. Então, até entrega o jejum, mas não tem consagração nenhuma. Então eu lamento te dizer, é por isso que muitas vezes nós fazemos jejum e não recebemos nada, fazemos jejum e não não recebemos nada, porque na verdade esse jejum para Deus não significou nada, porque quando você não dedica o seu tempo de jejum a Deus, quando você não se liga, realmente não procura se conectar com Deus, quando você diz que você vai jejuar, você não está jejuando, se consagrando coisa nenhuma, você está apenas tirando uma refeição ou duas do seu dia, você está apenas fazendo uma dieta, um regime, mas não está se consagrando coisa nenhuma, porque quando você se consagra realmente, como Paulo deu conselho aí, para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Então nós temos que saber que na hora que nós vamos nos consagrar, nós devemos consagrar o nosso tempo ao Senhor. Aquele tempo que estamos em jejum é para a gente dedicar a oração, dedicar a palavra, ouvir louvores. Aí você pode me dizer, Marluce, eu não tenho tempo porque eu trabalho, como é que eu vou me dedicar? Ei, você trabalha, mas você pode estar no seu trabalho ligada com o Senhor. Você pode estar no seu trabalho e orando em espírito. Você pode estar no seu trabalho e de vez em quando você diz assim, eu vou no sanitário, eu vou no banheiro, e aproveitar lá uns 2, 3 minutos, até 5 que você fique por lá e fazer uma oração breve e conversar um pouco com Deus. Então não dê desculpa. A verdade é que nós nos distraímos muito e não nos damos conta que estamos nos distraindo. Então, se o Senhor, como Paulo dá o conselho aqui, para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma, então nós temos que entender que é necessário remover da nossa vida toda a distração. Se nós queremos ser fiéis a Deus, ser fiéis ao Senhor, se nós queremos ser fiéis a Cristo, viver o Evangelho verdadeiramente, é necessário a gente remover da nossa vida tudo que está atrapalhando. E uma das coisas que mais atrapalha o crente é a distração e é o pecado, porque através da distração você vai acabar se corrompendo, você vai acabar pecando. Então vamos lá em Lucas 9,62, vai dizer que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então logo nós vamos ver que quando você vem para o Evangelho, quando você diz que está com Cristo, diz que é evangélico, mas você se distrai fácil, você começa a olhar para trás, começa a olhar para aquilo que você deixou lá atrás, então o que é que vai acontecer? Você não está, como a palavra diz, você não está apto para o reino de Deus, porque não é mais cabível a mim e a você, depois de lançar a mão no arado, depois de dizer sim para Jesus, depois que já lançamos a mão no arado, olhar mais para trás. Não é mais lícito a mim e a você olharmos para aquilo que ficou lá atrás. E nós vemos esse exemplo na Bíblia, quando nós vamos ver a mulher de Ló. Ela estava no caminho certo, ela estava sendo levada pelo anjo, sim, mas acontece que a mulher de Ló, ela olhou para trás,
ela sentiu saudade do que ela estava deixando lá atrás, ela sentiu saudade daquilo que ficou para trás. Então, o que foi que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal. E não vai ser diferente comigo e com você. Não adianta você estar dentro da igreja, não adianta eu estar dentro da igreja, não adianta estarmos dentro da igreja, dizermos que somos crentes, que somos evangélicos, que somos cristãos, mas estamos com saudade do que ficou lá atrás. Estamos com saudade do que deixamos para trás. É necessário eu e você entender que aquilo que a gente fazia antes tem que ficar lá atrás. Aquilo que ficou lá atrás tem que ficar no passado. Não cabe mais a mim e a você olhar para trás. Não cabe mais a mim e a você buscar as velhas coisas, aquilo que nós praticávamos antes. Agora é vida nova, agora é vida com Cristo. Agora a prioridade tem que ser as coisas do alto, tem que ser as coisas do céu. E nós vamos ver que Jesus, ele manda que eu e você lide com o pecado de forma radical. Ele diz que eu e você temos que ser radicais com o nosso pecado. Então é outra prioridade do Evangelho. Você precisa, nós precisamos ser radicais com o nosso pecado. Eu convido os irmãos para abrir Mateus 5, 29 e 30. Amém? Aleluia. Onde vai dizer o seguinte: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Mas você vai dizer assim: será que Jesus aqui está mandando eu me mutilar? Será que Jesus aqui está querendo que eu pegue uma faca, um facão, um machado e corte minha mão, corte meu pé, tire, arranque o meu olho? Será que é isso que Jesus está dizendo? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus aqui, ele não quer dizer que você tem que se mutilar, se cortar seus membros fora. Não é isso. O que ele está dizendo aqui é: seja radical com o seu pecado. Seja radical com aquilo que está te tirando do céu. Seja radical com o pecado. Você precisa entender que não dá para brincar com o pecado. Não dá para você viver como se o pecado fosse um brinquedinho de estimação. Não dá para você tratar o pecado como se fosse um brinquedinho de estimação. Não, o pecado, você tem que ser radical com o seu pecado. Jesus, ele manda você ser radical. Arranque, deixe o pecado, largue tudo para trás. Você precisa entender que é necessário. Na praça, eu ajudo na praça. Largar o pecado, abandonar o pecado. Jesus aqui, ele está dizendo: seja radical com o seu pecado. É necessário você largar o pecado. Mas como assim? Jesus entende porque eu sou humano, eu sou de carne e osso, eu sou falho, ele vai me entender. Não, Jesus, ele não vai entender, porque ele é bem claro aí, quando ele usa essas palavras de modo figurado, onde ele diz que é melhor você chegar, como é que diz? Perder uma parte do seu corpo do que o seu corpo inteiro ir para o inferno. Jesus aqui, ele está sendo bem claro. A gente não entende se não quiser. Então é necessário eu largar tudo aquilo que me faz pecar. É necessário eu largar o pecado de uma vez por todas. É necessário abandonar as velhas práticas. É necessário abandonar o velho eu. É necessário renunciar a sua carne, renunciar seus desejos, renunciar a sua vontade. É necessário você entender, como eu disse antes, que tudo te é lícito, mas nem tudo lhe convém mais, porque você agora é homem de Deus, você agora é mulher de Deus. Então agora é vida de renúncia, é vida de santidade. O pecado não me convém mais e não me convém mais. Então é isso que Jesus quer dizer aqui. É isso que Jesus está falando. Seja radical com o seu pecado. Abandone o pecado de uma vez por todas. Siga a santidade. É necessário abandonar o pecado. É uma das prioridades do Evangelho. Não tem como eu seguir a Cristo, não tem como eu ser fiel a Cristo vivendo a vida de pecado, vivendo como vivia antes, fazendo as mesmas coisas de antes. É necessário abandonar o pecado.
E nós precisamos entender que nós devemos confessar o nosso pecado a Cristo, como vai falar lá em 1 João 9. É necessário você confessar os seus pecados, porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então é necessário a gente confessar, mas para isso é necessário ter um verdadeiro arrependimento. Porque não adianta você dizer, eu vou pedir perdão hoje, mas amanhã eu não garanto, né? Porque eu sou fraco, eu sou de carne e osso, eu sou falho, Jesus vai me entender. Não, Jesus não vai lhe entender, porque é necessário você se arrepender verdadeiramente. E o verdadeiro arrependimento, você não vai mais cometer aquilo que você cometia. Quando você se arrepende verdadeiramente, você não vai mais praticar aquilo que você praticava. Nós sabemos que quando Jesus ele perdoou aquela mulher adúltera, ele disse a ela, vai e não peque mais. Ele não disse a ela, vá minha filha, vá, eu lhe entendo, você é humana, você é de carne e osso, e se você cair de novo lá na frente, eu vou entender, você me pede perdão de novo. Não foi isso que Jesus disse a ela. Jesus disse a ela, vai e não peque mais, ou seja, vai e não cometa mais o mesmo erro, vai e não adultere mais, vai e não cometa mais as mesmas práticas. Foi isso que Jesus disse a ela. E hoje nós estamos vendo uma geração de crente que quer viver a vida toda pedindo perdão e a vida toda cometendo os mesmos erros, a vida toda pedindo perdão e todo dia comete as mesmas coisas e todo dia faz as mesmas práticas. Mas acontece que você precisa entender que se a prioridade do Evangelho é você abandonar o pecado, é você deixar o pecado, então logo não tem como você dizer eu sirvo a Cristo, eu sou fiel a Cristo, eu tenho comunhão com Cristo, se ao mesmo tempo você vive em comunhão com o seu pecado. Se você não consegue largar o seu pecado, se você não consegue abandonar suas velhas práticas, porque é necessário abandonar o pecado, é necessário ser radical com o pecado como Cristo ensina, é necessário você entender que tudo aquilo que lhe faz pecar você tem que tirar da tua vida. Mas como assim? Bom, se eu sei que o celular ele me faz pecar, eu vou abandonar o celular. Se eu sei que as redes sociais me tiram do meu foco, ou seja, eu sei que eu tenho que pregar, mas eu sei que eu tenho que estudar a pregação, mas acontece que eu preciso, ver minhas redes sociais, eu preciso conversar lá um pouquinho, eu preciso lá ver o que é que minha amiga posta, o que é que meu amigo posta, qual é os status do dia, eu preciso lá ver o que é que está acontecendo no mundo. Eu preciso entender que se a rede social está me atrapalhando de servir ao Senhor, se a rede social está me distraindo, está me tirando do foco, então é necessário eu abandonar, é necessário eu sair, é necessário cortar, porque o que nós vemos hoje são crentes que não se dedicam mais a estudar, a ler palavra, porque o tempo todo é no celular, o tempo todo é nas redes sociais. Então tudo aquilo que lhe faz pecar, tudo aquilo que lhe tira do foco, que lhe desvia do foco, é necessário você tirar da sua vida, como ele fala aí na palavra. Então nós vemos também o que? Eu não posso ir em tal lugar, porque se eu for em tal lugar eu peco. Se eu for em tal lugar eu vou cair, eu vou pecar. Então se você sabe que você não pode, porque você vai. Se você sabe que se você for em tal lugar você vai pecar, por que você vai lá? Mas ninguém está vendo, o pastor não está vendo, a pastora não está vendo, os irmãos não estão vendo, vou lá rapidinho, ninguém vai saber. Mas há um Deus no céu que tem que ver, que tem um anjo que chama de fogo, que tem cada passo que você dá, sabe onde você entra, sabe de onde você sai, sabe o que você fala, sabe com quem você conversa, ele vê todas essas coisas. Então, se eu sei que se eu for em tal lugar eu vou pecar, então eu não preciso, eu não devo, eu não posso ir naquele lugar. Eu preciso entender que eu devo me afastar daquele lugar. Mas são meus parentes, mas é minha família, mas é colega de trabalho, mas é amigo de infância. Ei, pode ser quem for, se não está no mesmo propósito que você, se não está no mesmo foco que você, então não perca seu tempo, não se distraia, não saia do seu caminho, porque você vai acabar se desviando do foco. Você vai acabar se desviando
desviando do seu propósito, do propósito que Deus já colocou em você, para você. Então nós vamos ver que é necessário a gente confessar o nosso pecado, mas é necessário se arrepender verdadeiramente e é necessário então pedir perdão e buscar a santidade, como vai falar lá em Meu Deus! Hebreus 12, 14. Seguir a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então não é possível que você diz que é evangélico, você diz que é cristão, que é cristã, e você quer continuar vivendo da mesma maneira, vivendo as mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas, indo nos mesmos lugares. Quando a gente vem para Jesus, nós precisamos saber que quando a gente vem para o Evangelho, aí agora temos prioridades a seguir. Tem algumas prioridades na nossa vida. E o que é prioridade é aquilo que é mais importante para mim. É aquilo que é mais importante a partir de agora para nós. Então, o que é mais importante para o evangélico? O que é mais importante para o crente? O que é mais importante para nós? É o reino de Deus, é a vontade do Pai, é fazer aquilo que o Senhor nos ordena, é colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, é o Senhor ser a nossa prioridade, é o Senhor ser, é nós darmos ao Senhor a primícia de tudo em nossa vida. Então, nós precisamos entender que a partir do momento que a gente vem para o Evangelho, se queremos ser fiéis a Cristo, se queremos seguir no Evangelho, fazendo a vontade do Pai com fidelidade, é necessário nós colocarmos Ele como a nossa prioridade, é necessário abandonar o pecado, é necessário abandonar tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada com Cristo, é necessário deixar para trás tudo aquilo que nos tira do foco da nossa salvação, da salvação da nossa alma. É necessário nós entendermos, como eu falei, que a gente tem que abandonar tudo aquilo que nos afasta do propósito, tudo aquilo que nos afasta do céu, tudo aquilo que nos afasta de Cristo. Então nós vemos que lá em Colossenses 3,5 vai falar que nós devemos mortificar os nossos membros. Eu peço aos irmãos que abram em Colossenses 3,5, amém? Rebento de Jessé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Amém? Deus. Colossenses 3,5 que vai dizer: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Então, a palavra do Senhor, ela vai dizer bem clara: faça morrer, mortifique os membros de vocês, mortifique na sua vida tudo aquilo que é parte da natureza terrena, tudo aquilo que fazia parte da sua vida quando você ainda não tinha uma vida com Cristo, quando você estava lá fora, quando você estava no mundo. Então agora que você veio para Cristo, que você aceitou o convite dele, é necessário morrer os desejos da sua carne, é necessário matar a sua carne todo dia, é necessário você entender que agora você tem que fazer morrer tudo que faz parte da natureza terrena, ou seja, tudo que faz parte da nossa natureza adâmica que nós deixamos lá atrás. É necessário fazer morrer essa natureza pecaminosa, é necessário fazer morrer essa natureza de pecado, essa natureza de coisas terrenas, como a imoralidade sexual. Mas hoje em dia o que nós vemos é o que? Crentes procurando sites pornográficos, crentes procurando, mulheres crentes procurando admirar homens malhados, homens bem preparados em academia, homens procurando também seguir, né? Eu vou seguir fulana, o que é que tem? Não é nada demais. Vou seguir, né? Só para dar uma olhadinha lá nas fotos. Vai, continua olhando, porque Deus está lhe vendo. E o Senhor, ele é bem claro: deve fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena. Isso não lhe pertence mais, isso não lhe convém mais, isso não convém ao homem de Deus e à mulher de Deus. E hoje nós vemos o que? Crentes
que estão dentro da igreja, mas querem ter sua privacidade no celular, quer ter a sua rede social privada, para que ver tudo o que acontece, para ver quem posta e quem não posta. Dá uma olhadinha lá nas fotos seminuas das mulheres, dá uma olhadinha lá nas fotos dos homens seminus. Como falaram aqui essa semana, meu marido é muito magrinho, muito sequinho, vou dar uma olhadinha cá nos mais fortinhos. Vou dar uma admiradazinha aqui, né, no que tem uma carninha a mais. Vou olhar também, a mulher já teve filho, já está derrubadinha. Vou dar uma olhadinha lá nas menininhas da academia, que posta as fotinhas lá com os corpinhos tudo perfeito. Vou dar uma olhadinha que não é nada demais. Acontece que o Senhor, Ele fala claramente na palavra que é necessário abandonar tudo aquilo que faz parte da natureza terrena. É necessário buscar santidade. E se eu busco a santidade, eu não vou estar olhando aquilo que me contamina. Se eu estou buscando a santidade, eu não vou buscar aquilo que vai me sujar, que vai me tirar do céu. Porque você vai nessa de não tem nada a ver, não é nada demais. O nada a ver e o nada demais vai levar muita gente que se descrente para o inferno. O nada a ver, não tem nada demais, vai levar muita gente que prega, que canta, que louva, que pula, que roda, que fala em línguas para o inferno, porque não tem nada a ver para você. Mas só que a Bíblia fala que nós devemos ser imitadores de Cristo, e se devemos ser imitadores de Cristo, logo nós devemos viver uma vida de santidade, porque se eu e você não vivemos uma vida de santidade, como a palavra fala, nós não veremos o Senhor, nós não entraremos no céu. E qual é o lugar que está reservado para quem vive a imoralidade? Qual é o lugar que está reservado para quem vive alimentando o seu pecado dia a dia? Que não abandona o seu pecado, que não abandona as suas velhas práticas. O inferno, onde arde, o fogo arde, onde o lago arde, né, com fogo e enxofre, é lá que vai caber a todos aqueles que não buscam a santidade no seu dia a dia, na sua vida. Então, nós vemos que é prioridade do Evangelho você abandonar o pecado. É prioridade do Evangelho você abandonar, remover da sua vida tudo aquilo que lhe atrapalha na caminhada com Deus. E é também prioridade na sua vida você perseverar na caminhada com Cristo, porque a palavra vai falar que em Mateus 24:13, que aquele que perseverar até o fim, aquele que for firme até o fim, esse será salvo. Então não é aquele que para no meio do caminho, não é aquele que olha para trás, não é aquele que vive como quer, não é aquele que faz o que quer, que faz o que gosta, não é aquele que continua praticando suas velhas práticas do passado, não é aquele que vive olhando para trás, é aquele que perseverar até o fim, aquele que for fiel até o fim, esse sim será salvo. Então, para isso nós temos que o quê? Manter os nossos olhos em Jesus. Nós devemos manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, porque só assim nós vamos vencer este mundo. Só assim nós vamos vencer tudo aquilo que o inimigo colocar na nossa frente. E a palavra ela vai dizer que nós devemos ser sóbrios, nós devemos vigiar, porque o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor o tempo todo buscando a quem tragar. Então o diabo ele está o tempo todo de olho em mim e você. O diabo ele está o tempo todo ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos, mas o diabo ele está ao nosso derredor, a uma distância de nós, mas de olho em cada um de nós, de olho em mim, de olho em você, esperando apenas a gente dar uma brecha para que ele possa entrar na nossa vida e fazer o estrago, esperando apenas a gente abrir uma brechinha que seja, para que ele possa entrar e nos tirar do céu e tirar a nossa salvação. Então é necessário ser vigilante, é necessário estar vigiando o tempo todo. Vigiando como? Vigiando na palavra, vigiando na oração, vigiando
fazendo as coisas do céu, se dedicando ao serviço da obra de Deus, se dedicando a tudo aquilo que é do céu, para que ele não ache brecha na minha e na sua vida para entrar, para que ele não ache brecha na minha e na sua vida para bagunçar. Então é necessário a gente ser vigilante o tempo todo, é necessário estar em constante vigilância. E hoje em dia muitos crentes estão deixando de vigiar, como eu falei, porque anda se distraindo com muitas coisas, anda se distraindo demais. E aí o que acontece? Acaba o diabo entrando e bagunçando a vida, acaba esfriando, acaba caindo, acaba perdendo a sua salvação. Então nós vamos ver que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, como vai falar lá em Hebreus 12:2, e devemos também, como fala em Romanos 11:36, que a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele seja a glória para todos sempre. Ou seja, a partir do momento que nós queremos para o Evangelho, tudo que nós fazemos, tudo que nós vamos fazer deve ser para a glória de Deus. Tudo que nós vamos fazer de agora em diante deve ser para glorificar o nome do Senhor. O nosso comportamento no nosso trabalho deve glorificar o nome do Senhor. As pessoas têm que olhar para mim e para você e dizer que nós somos diferentes. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver o brilho do Espírito Santo. As pessoas têm que olhar para mim e para você e dizer: esse aí é homem de Deus, essa aí é mulher de Deus. Eles têm que olhar para mim e para você e ver que há uma diferença, e ver que o nosso comportamento é diferente, o nosso falar é diferente, o nosso agir é diferente. Então tudo que nós fazemos de agora em diante tem que ser para a glória de Deus. Por quê? Porque lá em Gálatas 2:20 vai dizer que logo já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então se Cristo vive em mim, eu não vou mais viver para a minha própria glória, eu não vou mais fazer o que eu quero, eu não vou mais viver para os meus desejos, para as minhas vontades, eu não vou viver mais para mim mesmo, mas Cristo vive em mim. Então agora eu tenho que fazer o que é do céu, agora eu tenho que agradar a Cristo, agora eu tenho que imitar a Cristo, agora eu tenho que buscar santidade, agora eu tenho que colocar Ele em primeiro lugar na minha vida, agora eu tenho que priorizar o reino de Deus, agora eu tenho que priorizar a obra de Deus. Mas o que nós vemos hoje em dia são o quê? Crentes que estão deixando de priorizar a Deus para priorizar o seu trabalho. Crentes que estão deixando de priorizar a Deus para priorizar a sua família terrena. Crentes que estão deixando de priorizar a Deus para priorizar o amigo da amiga, o aniversário do amigo, o aniversário da amiga, o evento lá não sei de onde. E tem uma coisa: se o meu trabalho está tirando a minha adoração, se o meu trabalho está me impedindo de adorar a Deus, se o meu trabalho está tirando o meu foco, esse trabalho não serve para mim, esse trabalho não é de Deus. Por quê? Porque todos nós sabemos que nós temos no nosso trabalho uma carga horária a cumprir, certo ou errado? Todos nós temos uma carga horária. E nós vemos que quando nós vamos trabalhar, nós damos toda a prioridade no nosso trabalho. Nós sabemos, eu, por exemplo, eu trabalho na creche, tenho que entrar às 7h30. Então, qual é a minha vontade? Era dormir até mais tarde, era ficar na cama até mais tarde. Mas como eu sei que 7h30 eu tenho que estar na creche, então 6 horas, no máximo 6h30, eu tenho que estar de pé. Por quê? Porque eu sei que o trabalho, a vontade é ficar, mas a prioridade é ir para o trabalho. É ou não é? Então, eu sei que eu tenho que trabalhar pela manhã e pela tarde, mas eu tenho uma vontade, eu preciso ir na rua resolver alguma coisa, mas eu não vou resolver aquela coisa porque eu sei que eu tenho que estar no meu trabalho pela manhã e também pela tarde, certo? Mas o que é que nós vemos hoje? Hoje em dia nós vemos o seguinte: pessoas que estão colocando o seu trabalho acima de tudo. Por exemplo, eu trabalho na creche até às 5 da tarde. Aí o que é que vai acontecer? Digamos, um exemplo, vai ter lá um evento, uma confraternização depois do horário, depois das 6 horas, e aí eu digo assim, tem culto, né? Ah, Jesus, mas você entende, né? É meu trabalho. É a confraternizaçãozinha lá, eu vou, né? Porque se eu não for, todo mundo vai reparar, todo mundo vai falar. Então vão notar a minha ausência. Mas eu preciso entender que se eu estou vivendo o Evangelho, eu tenho que priorizar o Evangelho. Eu estou honrando meu trabalho até às 5
horas da tarde. Mas se eu sei que 6 horas tem culto de oração, eu não vou ficar para confraternização, eu não vou fazer mais nada, porque eu vou dizer à minha diretora, eu trabalho até às 5, passou de 5, tchau, porque 6 horas eu tenho outro compromisso. Eu tenho compromisso com meu Deus. Então, mas hoje nós vemos a crente fazendo o quê? Ele sabe que a noite tem culto. A noite é hora de adorar o Senhor. A prioridade dele como evangélico, dela como evangélica, é estar na igreja, é adorar o Senhor, porque é a única horinha que a gente tem para adorar o Senhor à noite. 2, 3 horinhas de relógio. Mas o que é que esse crente e essa crente faz? Eu vou fazer um extrazinho, né? Porque eu estou precisando mais dinheiro. O senhor entende, né? Eu vou ali fazer um extrazinho para receber um tantinho a mais. Eu vou ali fazer um extrazinho. Amanhã eu vou para a igreja. Outro dia eu vou. Mas você não pode abrir a boca e dizer que você está priorizando o reino. Porque se você prioriza o reino, eu já trabalhei o dia todo, mas à noite tem culto. Então eu sou adoradora, eu vou para o culto porque a minha prioridade é Jesus. E no meu horário de adorar o Senhor, nada vai me tirar. Eu não vou abrir mão do meu horário de adorar o Senhor por causa de trabalho, nem por causa de família, nem por causa de nada. Então é dia de culto, mas tem um aniversário lá na casa do familiar, de um parente. Eu vou lá, né? Porque fazer uma presencinha, Deus entende. Amanhã eu vou para a igreja, domingo eu apareço na igreja. Ei, se você prioriza o reino, vá ver seu parente, seu familiar de tarde, vá ver mais cedo, vá ver no outro dia. Mas a prioridade é servir ao Senhor. Se você é evangélico, se você veio para o evangelho, agora é hora de você seguir algumas prioridades. E a sua prioridade é adorar, sua prioridade é estar na casa do Senhor, sua prioridade é o serviço da obra de Deus. Então, quando você entende que você é evangélico, quando você vem para o evangelho, você entende que agora a sua prioridade é viver para Cristo totalmente, é viver para Cristo em todo o tempo. E hoje o que nós vemos é o quê? Pessoas que elas abrem mão. Pessoas que elas dizem que são evangélicas, elas dizem que priorizam o reino de Deus, mas o que é que acontece? Elas, como eu falei, né? Gosta de procurar um extrazinho para fazer na hora do culto. Gosta de procurar uma festinha de família para ir na hora do culto. Gosta de deixar para resolver as coisas na hora de servir a Deus. Por exemplo, eu tenho o dia todo para fazer minhas coisas, mas na hora do culto de oração, eu não vou para o culto de oração não, porque a pia está cheia de prato. Eu não vou para o culto de oração não, porque eu tenho que fazer comida para o meu marido que vai chegar. Eu não vou evangelizar não, porque eu não fiz almoço ainda, meu marido vai chegar e precisa. Seu marido tem que entender que a prioridade é o reino, a prioridade é a obra do Senhor. Se você tem evangelismo, se programe, cozinhe antes. Se você não cozinhou antes, agora o problema é seu. Mas chegou a hora de servir a Deus, agora você vai servir a Deus e o marido espera. Quando você chegar, ele come. Quando você chegar, você faz. Então, hoje nós estamos vivendo um evangelho onde as pessoas estão abrindo mão da obra de Deus, estão abrindo mão de servir a Deus, de adorar a Deus por coisas terrenas. E hoje nós não podemos mais agir deixando as coisas terrenas em primeiro plano. Nós vamos ver o exemplo de Marta. Nós vemos quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, o que foi que aconteceu? Marta recebeu Jesus na casa dela, sim ou não? Marta recebeu Jesus, muito bem. Ela não fez nada demais, ela fez certo, ela recebeu Jesus na casa dela. Mas Marta, ela recebeu Jesus e depois ela foi se distrair com os afazeres da casa. Marta, ela estava fazendo alguma coisa errada? Não. Ela estava fazendo o que era certo, que fazia parte do dia a dia dela, da rotina. Cuidar da casa, da comida. Até porque ela queria servir Jesus bem. Ela queria servir Jesus com os discípulos bem ali. Mas acontece que Maria, ela foi para os pés de Jesus. O que é que eu vejo ali?
que quando a gente tem a oportunidade de estar com o Senhor, de estar na casa do Senhor, de estar nos pés do Senhor, de adorar o Senhor, nós não devemos trocar isso por nada, porque nós vemos que Marta não estava fazendo nada de errado, ela estava fazendo os afazeres dela, mas aquela era a oportunidade que ela tinha de ficar perto de Jesus, era a oportunidade que ela tinha de aproveitar para conversar mais com o mestre, era a oportunidade que ela tinha de estar aos pés de Jesus, mas Marta preferiu fazer os afazeres domésticos. E hoje não é diferente. Pessoas estão deixando de estar aos pés de Jesus, deixando de adorar Jesus para estar fazendo afazeres em casa, para estar resolvendo coisas na rua, para estar correndo atrás de fazer extra, para ganhar mais dinheiro. Ou seja, estão deixando de aproveitar o tempo que tem para estar com Jesus por causa de coisas terrenas. Mas como pessoas evangélicas, como cristãos que nós somos, nós precisamos entender que a nossa prioridade é Cristo, a nossa prioridade é Jesus. E nós vamos ver que em Mateus 6,33 vai dizer o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ah, Marcos, espera aí, né? Eu preciso ganhar um dinheiro extra, eu preciso ganhar mais, eu preciso pegar lá esse serviço extra, eu chego mais tarde no culto hoje, não tem problema não, nem que seja na hora do almoço, não tem problema não, se eu faltar hoje, amanhã eu vou, todo dia tem culto. Ei, você precisa entender que se é para buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e se você sabe a hora do culto, você não tem que marcar nada para a hora do culto, se você sabe que você tem que orar a Deus 7 horas eu tenho que estar no culto, então nesse horário eu não faço nada para ninguém. Então você precisa entender que se a sua prioridade é o reino de Deus, se a sua prioridade é Jesus, você precisa colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. E hoje o que nós vemos é o quê? Crentes que estão trocando, crentes que estão deixando de dar a prioridade dos seus dias, da sua vida a Jesus, para as coisas terrenas. Pessoas crentes mesmo. E quando eu falo assim, eu não quero dizer para os irmãos que eu sou melhor do que ninguém, nem que eu faço tudo que eu estou falando aqui, porque a palavra ela corta para vocês e corta para mim também. Então é hora da gente se examinar, é hora da gente ver o que é que estamos fazendo da nossa vida, o que é que estamos tendo, como é que estamos usando a nossa prioridade, a que é que nós estamos dando prioridade, se é ao reino de Deus ou se é a coisas terrenas. Porque hoje nós vemos que a palavra diz, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas o que é que nós vemos? Crente que quando levanta de manhã, ao invés de buscar o Senhor, ao invés de agradecer a Deus pela noite que Ele deu, pelos livramentos durante a noite, ao invés de apresentar a Deus o seu dia, de consagrar a Deus o seu dia, de pedir a direção de Deus, de tirar o seu primeiro momento quando levanta para falar com o Senhor, não. A preocupação desse crente, dessa crente, é pegar logo o celular para ver quem mandou mensagem, pega logo o celular para ver quais são as notícias, o que foi que aconteceu durante a noite, o que foi que aconteceu de manhã. A primeira preocupação desse crente, dessa crente, é pegar o celular para ver o que foi que as pessoas postaram, para ver os status de cada um, e aí depois, quando ela vê, já passou o tempo, já está em cima da hora de ir para o trabalho, e ela não falou com Deus, ela não apresentou seu dia a Deus, ela não consagrou seu dia a Deus, ela não pediu direção a Deus para aquele dia, e ela vai seguir a vida dela e não deu a sua prioridade, a primícia do seu dia para Deus. E nós precisamos entender que como evangélicos, como cristãos, é prioridade nossa priorizar o reino, priorizar Jesus, priorizar aquilo que é do alto, priorizar as coisas do céu. E nós vamos ver que lá em Colossenses 3,2 vai dizer: pense nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima, e não nas que são aqui da terra. Mas hoje nós estamos vivendo no meio de uma geração que as coisas da terra estão vindo em primeiro lugar. As coisas da terra sempre vêm em primeiro lugar. Ah, eu tenho ensaio, mas eu preciso resolver aí umas coisas. Você teve tempo de manhã para resolver e não resolveu.
priorizar aquilo que é do céu, para priorizar Jesus na sua vida. Então, se eu priorizo Jesus, se eu priorizo o Senhor, se eu priorizo o reino de Deus, então logo as coisas do céu, as coisas de Deus têm que vir em primeiro lugar na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Então eu acho que é hora da gente parar para analisar a quem que nós estamos dando prioridade. A quem que nós estamos dando prioridade na nossa vida? Será que estamos priorizando a Jesus? Será que estamos priorizando aquilo que é do alto? Será que estamos priorizando as coisas do céu? Ou será que continuamos priorizando aquilo que é terreno? Aquilo que é da terra? O que será que estamos fazendo da nossa vida? Esse tema, eu creio que esse tema, ele veio para nos levar a uma reflexão de como nós estamos vivendo o Evangelho. Será que realmente nós estamos vivendo o Evangelho de Cristo? Será que realmente nós estamos priorizando aquilo que é no céu? Será que nós estamos priorizando a salvação da nossa alma? Ou será que nós estamos ainda priorizando o que é terreno? Estamos nos distraindo com muitas coisas e estamos nos desviando do foco. Estamos nos desviando do foco que é a nossa salvação, a salvação da nossa alma, do foco que é a vida eterna com Deus. Então, eu creio que esse texto ele veio para que eu e você venhamos estar refletindo o que é que nós estamos fazendo do nosso tempo, o que é que nós estamos priorizando na nossa vida. Então, as prioridades do Evangelho, a partir do momento que eu e você viemos para o Evangelho, a partir do momento que eu e você lançamos a mão no arado, a partir do momento que eu e você resolvemos aceitar o convite do Senhor, o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos comprou por um alto preço, o Senhor pagou por nós preço de sangue, o Senhor ele não se envergonhou da cruz, o Senhor ele suportou o peso da cruz, ele suportou chicotada, suportou zombaria, suportou a coroa de espinhos, ele suportou a morte na cruz por mim e por você, para que eu e você fôssemos salvos. E como será que nós estamos vivendo o Evangelho? Será que realmente nós estamos priorizando no Evangelho? Nós estamos priorizando o que é do céu? Estamos priorizando aquilo que vai salvar a nossa alma? Ou será que estamos vivendo a vida terrena? Continuamos priorizando as coisas que são dessa terra. Então que a gente venha estar fazendo uma reflexão na nossa vida sobre as nossas prioridades. Que a gente venha estar fazendo uma reflexão se realmente nós estamos priorizando a Cristo na nossa vida ou se continuamos priorizando o que é terreno. Porque é necessário que eu e você venha correndo. Se nós não estamos priorizando o reino, é necessário a gente voltar correndo. É necessário a gente voltar correndo para os pés de Cristo, para fazer aquilo que Cristo ordena. É necessário eu e você acordar e voltar a priorizar o reino, priorizar Jesus, priorizar o que vem do alto, o que é do céu, para que a gente não venha perder a nossa coroa. Porque como a palavra fala, somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Somente aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da justiça, a coroa de glória. Então que eu e você não venhamos estar perdendo tempo com distrações, não venhamos estar nos distraindo com o pecado, com as coisas desta terra, para que naquele grande dia a gente não venha se nos decepcionar e ficar frustrados quando o Senhor abrir o livro e o nosso nome não estiver escrito lá. Amém? Então que a gente venha priorizar aquilo que é para priorizar, que é o reino de Deus, que é a sua justiça, que é a Cristo na nossa vida, para que naquele grande dia a gente possa ouvir o nosso nome ser chamado, para que naquele grande dia o Senhor possa abrir o livro, o nosso nome está lá, escrito naquele livro, e a gente venha receber a recompensa, que é a coroa da justiça, que é a coroa de glória. Amém? Até aqui o Senhor me ajudou e eu peço aos irmãos que se coloquem de pé. Amém?